Olá, meu nome é Lucas Azevedo e meu grupo é formado também por Deli Silva e Gabriel Cezinho e nosso tema é escalonamento no Linux. Bem, qual é o problema do escalonamento de processos? Basicamente, a CPU é um recurso limitado e, portanto, a gente quer usar ela da melhor forma possível. Para isso, a gente cria algoritmos de escalonamento que vão escolher o processo que vai rodar e por quanto tempo ele vai rodar, usando assim melhor a CPU. Aqui está como funciona o escalonamento na prática. A gente tem uma fila de prontos. Todos esses processos podem entrar na CPU. E aí, nosso escalonador escolhe um deles a partir dos critérios definidos. Ele vai para a CPU e aí ele tem três opções. Ele pode voltar para a fila de prontos, se o tempo dele na CPU acabar. Ele pode concluir, terminar. E ele pode ficar esperando um dado de entrada e saída. E aí, se ele estiver esperando esse dado de entrada e saída, quando ele receber, ele volta para a fila de prontos. E aí pode entrar na CPU de novo, a depender do escalonamento. Mas afinal, o que é um processo? A gente já aprendeu o que é o escalonamento de processo, qual é o seu problema, o que a gente quer resolver, mas agora a gente vai entender o que é um processo. Basicamente, o processo é um conjunto que reúne o programa em execução e todas as informações necessárias para o seu funcionamento. Então, o processo não é só o conjunto de instruções, mas também os dados que a gente precisa para realizar essas instruções. Existem três tipos de processo. Eles podem ser divididos em processos interativos, processos em batch e processos em tempo real. Processos interativos são aqueles que dependem de uma interação maior com o usuário. Processos em batch não requerem uma resposta rápida. E processos em tempo real requerem uma resposta quase que instantânea. E dentro dessas três classes, podemos considerar ainda mais uma subdivisão, que é a seguinte: processo CPU-bound ou processo IO-bound. Processos CPU-bound quer dizer que eles usam mais a CPU do que dados de entrada e saída. E processos IO-bound dependem mais de entrada e saída e menos da CPU. Bem, como funciona o escalonador no Linux? No Linux, ele herda algumas características do escalonador original do Unix. Entre elas, a subdivisão de processos em dois tipos. Esses dois tipos é Real-Time Process e Conventional Process. O Real-Time Process é o processo em real-time, em tempo real, que eu já tinha falado anteriormente. E o Conventional Process é a junção daqueles outros dois que eu tinha citado, que é o processo em batch e o processo interativo. Então, existem algoritmos para todos esses dois tipos de processos, e a gente vai estudar um pouquinho agora os tipos de algoritmos de escalonamento para esse tipo de processo. Olá, eu sou Gabriel Cizinho e vou dar prosseguimento ao seminário falando sobre os algoritmos de escalonamento no escalonador do Linux. Para os Real-Time Process, nós temos dois tipos de algoritmos, o SCAD-FIFO e o SCAD-RR. O SCAD-FIFO, como o nome diz, é a implementação do FIFO no Linux. FIFO vem de First In, First Out, onde o escalonador seleciona os processos que vão utilizar a CPU de acordo com o seu tempo de chegada, onde os processos que chegam primeiro vão ter direito a utilizar a CPU primeiro. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, considerando que cada quadrado é um processo e que o número dentro dele corresponde à posição de chegada na fila de processos para utilizar a CPU, temos que o processo 1 vai utilizar a CPU primeiro, seguido do 2, do 3 e assim por diante. Já que o 1 chegou primeiro que o 2, e o 2 chegou primeiro que o 3, e assim até o final, até todos serem finalizados. Já o SCAD-RR é a implementação do Round Robin dentro do escalonador do Linux. O Round Robin funciona semelhante ao FIFO, porém com a diferença de que cada processo tem um tempo específico para utilizar da CPU. Esse tempo é chamado de quantum, onde após o quantum terminar, e caso o processo não tenha se finalizado, esse processo vai voltar para a fila de espera para esperar sua vez de utilizar a CPU novamente. No Linux, pode ocorrer de ter diferentes valores de quantum para processos diferentes, mas normalmente esses valores são múltiplos de 10, entre 10 e 100 milissegundos. Além disso, o kernel do Linux ele atribui a cada processo um valor inteiro que é relativo à sua prioridade. Normalmente é um valor de 1,99, que é considerado estático, uma vez que
se atribuído, não pode mais ser trocado pelo escalonador. A partir disso, temos que os processos com maior prioridade vão ser executados primeiro em relação aos com menor prioridade. Já os processos com mesma prioridade, na execução deles, vão ser aplicados os algoritmos de escalonamento. Já para os processos classificados como normal processes, a gente tem esses três tipos de algoritmos. O SCAD normal, que é o algoritmo padrão utilizado pelo Linux, onde para cada processo é atribuído um valor de prioridade, que nesse caso é dinâmico, ou seja, pode ser alterado pelo escalonador, e a partir desses valores, o escalonador vai fornecer um tempo específico de CPU para cada processo. Já o SCAD batch tem um funcionamento semelhante ao SCAD normal, com a diferença que ele é utilizado para processos de batch, né? Ou seja, são processos que vão precisar mais da CPU. Por conta disso, o escalonador acaba aplicando uma penalização no momento da ativação desses processos para que eles sejam desfavorecidos no escalonamento, uma vez que eles vão precisar muito da CPU. E o último algoritmo, o SCAD idle, ele lida com processos com prioridade muito baixa, ou seja, são processos que só vão utilizar a CPU quando não houver nenhum outro processo concorrendo com eles. Então, é isso. Aqui eu encerro a minha participação. Olá, meu nome é Deli e diante dos algoritmos discutidos anteriormente, eu vou tratar um pouco da história e da evolução dos diferentes escalonadores associados aos diferentes kernels do Linux. Bom, inicialmente o Linux usava o round robin, que era uma característica herdada do Unix. E no round robin, como sabemos, é mantida uma fila circular que guardava os processos. A vantagem de usar o round robin foi o seu comportamento rápido e fácil, e a implementação já vinha sendo utilizada no Unix. E após a introdução das classes de escalonamento no Linux de kernel 2.2, os processos passaram a ser divididos em três grupos: os real-time process, os normal process e os non-preemptive process, que no caso são processos que não saem da CPU até que faça sua chamada no sistema. O primeiro escalonador que vamos discutir vai ser o escalonador em ODN. Bom, ele foi o primeiro escalonador a ser utilizado no Linux e as operações se davam de maneira linear em relação ao número de processos, ou seja, n é o número de processos rodando no sistema e à medida que o número de processos aumentava, o tempo necessário para escolher o próximo processo a ser executado também aumentava. Essa abordagem era aceitável para sistemas com um número limitado de tarefas, mas tornava-se impraticável em cenários de alta concorrência. Cada processo recebia uma unidade de tempo chamada de época, e a ideia central é que dentro de uma época o estado dos processos não muda, ou seja, o estado dos processos se mantém do início ao fim de cada época, e o escalonador só precisa avaliar o estado dos processos no início de cada época, ou seja, ele só precisa percorrer todos os processos uma vez a cada época. Mas havia limitação na forma como o escalonador percorria a lista de processos, ou seja, cada ciclo de escalonamento ele tinha que examinar todas as tarefas de execução, comparando suas prioridades e escolhendo a mais adequada. Com o tempo, conforme o número de processos crescia, essa operação tornava-se cada vez mais custosa. Em seguida, temos uma mudança significativa para o escalonador em OD1. Esse salto representou uma mudança paradigmática, ou seja, em vez de percorrer toda a lista de processos, agora o escalonador utilizava estruturas de dados mais eficientes, como pilhas de prioridades e tabelas de execução. Como o nome sugere, ele pode realizar o escalonamento de processos em tempo constante, independente do número de processos. E ele utilizava duas pilhas, uma para os processos ativos e outra que guardava os valores relativos às suas prioridades. Além disso, o escalonador em OD1 introduziu a ideia de classes de prioridade dinâmicas, adaptando-se com base no comportamento de execução dos processos. Isso proporcionava uma melhor resposta a cenários de carga variável, priorizando automaticamente os processos mais ativos, ou seja, aqueles que tomavam mais tempo, aqueles que constantemente voltavam para a CPU. E essa mudança ocorreu por quê? A transição para esse escalonador foi impulsionada pela necessidade permanente de tornar o Linux competitivo em ambientes empresariais e de servidor. Com o aumento da demanda por servidores web e aplicações de grande escala, era crucial eliminar os gargalos de desempenho associados ao escalonador anterior, o ODN. O escalonador OD1 pavimentou o caminho para que o Linux se destacasse em cenários de alta concorrência, permitindo uma melhor utilização dos recursos de CPU e uma resposta mais ágil a cargas de trabalho dinâmicas. Por fim, temos o CFS, o Completely Fair Scheduler. Ele foi introduzido na versão 2.6.23 do kernel e apresentou um salto quantitativo e qualitativo no gerenciamento de processos do Linux. Ao invés de depender de prioridades estáticas, o CFS adotou o conceito inovador de justiça na alocação da CPU. O CFS funciona de tal forma que ele atribui uma fatia de tempo da CPU a cada processo, com o objetivo de garantir uma distribuição equitativa dos recursos. Isso é conseguido através de uma árvore, no caso, uma árvore rubro-negra. Ou seja, ele é um algoritmo relativamente simples para escalonamento, que funciona através da árvore. A árvore se balanceia automaticamente dentro do seu algoritmo e no nó dessa árvore vai estar aquele processo que será o próximo a ser executado. Bom, agora vamos simular uma execução do CFS a nível de curiosidade. Mas para isso, vamos tomar algumas coisas como base. Bom, o CFS ele depende de um atributo chamado virtual time, que será acumulado a cada execução para cada processo. Ou seja, a cada execução, o processo com o menor virtual time é executado. Vamos simular até o virtual time 6, e considerando A, B e C com o virtual time igual a 1, 2 e 3, respectivamente. Ou seja, a cada quanto A acumula 1, a cada quanto B acumula 2 e C acumula 3. Ou seja, na execução até o virtual time 6, A vai executar 6 quantos
B vai executar 3 contos e C vai executar 2 contos. Fazendo uma aproximação para 100%, porque essa soma aqui dá 11 não dá 10, mas A vai ocupar aproximadamente 60% da CPU, B aproximadamente 30% e C aproximadamente 10%. Vamos começar a execução. Todos os processos estão aqui, todos zerados com o virtual time igual a 0. E o primeiro processo que a gente vai executar é o A. Como A acumula 1, a gente executa ele está aqui, executado e acumula mais 1. Ou seja, ele estava com 0 e foi para 1. O B é o próximo a ser executado e ele acumula 2, como a gente determinou aqui. Então o B vai para 2, aí ele vai analisar quem é o próximo, é o C que está com 0, o C acumula 3. Aí agora na próxima execução o A é o menor, que está com 1, vai acumular mais 1, vai ficar 2. Ele pode escolher agora aqui entre o B e o A, ele escolhe o B, que acumula mais 2 e vai para 4. E aí ele escolhe o A novamente, que acumula 3, o A novamente, que acumula 4. E aqui entre A e B, não precisa ser entre A e B na verdade, ele escolhe o C, que estava com 3 e vai acumular 6 agora. Nessa aqui ele escolheu entre o A e o C. Nessa aqui agora ele vai escolher entre o A e B, ele escolhe o A. Então o A vai para 5, ele escolhe depois o B, que vai para 6. O C ele não escolhe mais porque o C já alcançou o virtual time igual a 6. Como a gente só vai executar até o 6, né? E o A é o próximo aqui, nessa última execução, que está com 5, vai para 6. Então a gente termina aqui nesse passo. E se você notar, como a gente estimulou aqui antes, que o A ia usar 6 contos, o A usou 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o A ocupou realmente aproximadamente 60% da CPU durante essa execução.